Paternidade.doc com Fernando Kiefer. Puxe a cadeira, aumente o som e seja mais do que bem-vindo ao podcast que traz como tema central a celebração em torno do relacionamento pais e filhos e, claro, a disseminação do protagonismo paterno, incluindo presença, afeto, transmissão de valores, senso de responsabilidade e todas as nuances que envolvem o que conhecemos por maior amor do mundo. Se você deseja preencher seu coração com muita positividade e energia boa, permita-se abraçar pelo bom papo que acompanhará a partir de agora, porque meu convidado de hoje é um cara muito, muito querido, talentoso e alto astral. Portanto, venha conosco viver esse instante de reflexão que promete um afago às nossas mentes, que mesmo diante de uma quarentena tão silenciosa, continuam inexplicavelmente barulhentas, não é mesmo? Eu sou o Kiefer, papai babão assumido da minha Laís e padrasto coruja também assumido do Eduardo, e contando com a audiência de vocês, vou conduzir a nave da reflexão e da inspiração nessa próxima hora. Mas antes de apresentar nosso convidado especial, aquele recadinho já tradicional dessa segunda temporada. Sabia que agora você, querido ouvinte, pode ser membro da comunidade Paternidade.doc? Isso mesmo! Criamos um clube de assinaturas mega especial para você contribuir com a sobrevivência do programa e, ao mesmo tempo, descolar umas regalias e prêmios supimpos. No meio do podcast explico melhor, mas para você não perder tempo, se quiser já sapear enquanto ouve a gente, é só acessar o apoia-se/podcast Paternidade. apoia.se/podcast Paternidade, o link está aqui na descrição do episódio. E claro, antes de qualquer coisa, já aperte o botão seguir aí na sua plataforma de podcast preferida para você sempre ser avisado primeiro sobre os novos episódios. Dos 54 anos de idade que ele acaba de completar, 46 foram dedicadas à carreira artística e muita contribuição bacana ainda está a caminho. São quase 20 novelas, 10 trabalhos entre minisséries e teleséries, 3 filmes, 14 peças de teatro, 2 reality shows, além de dezenas de trabalhos com dublagem. Muito querido pelos colegas de profissão e por todos os que o conhecem pessoalmente, já acumula mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, e eu estou muito feliz e à vontade de receber esse cara aqui hoje, porque além de um admirador da sua conduta profissional e enquanto ser humano, nós temos 3 coisas em comum que para mim são fundamentais para chamar alguém de meu parceiro. Curtimos um rock nacional, amamos a paternidade e somos os atuais campeões da América. Papai babão do Kaique de 36 anos e das Anas, Chiara de 15 e Francesca de 13, senhoras e senhores, chegou a vez dele, Matheus Carriere! Fala, Kiefer, que prazer falar contigo. Pô, depois dessa apresentação toda aí, muito obrigado pela reverência toda, fiquei até emocionado, assim, muito legal. Somos campeões da América, né? Temos muita coisa em comum, é isso aí. E ó, primeiro, né, eu que agradeço, cara, você de estar aqui comigo hoje, demais mesmo. E antes até de a gente entrar para valer na paternidade, eu queria que você falasse exatamente sobre o que a gente abriu o programa falando, sobre essa tua paixão pelo Palmeiras, que também é uma paixão minha, mas eu sou um torcedor muito chato, muito corneta. E depois, você sabe, né, Matheus? Depois de muitos dias de luta, parece que chegou a nossa vez de viver os dias de glória. A gente ainda morre de Palmeiras, né, velho? A gente ainda morre disso, cara. Nossa, nessa Libertadores a gente morreu 3 vezes no jogo contra o River. Meu Deus do céu, no jogo da volta. Né, quem é palmeirense sabe como foi sofrido aquele jogo, dependemos do VAR, graças a Deus o VAR acertou, mas esse próprio VAR já errou bastante contra a gente, né? Então a gente ficou meio ressabiado, mas dessa vez eles foram a favor do Palmeiras e tava tudo correto, mas foi difícil aguentar aquela tensão, né? E você estava falando do Palmeiras, né? E como o teu podcast fala sobre paternidade, Palmeiras e paternidade, para mim, tem tudo a ver. As minhas melhores lembranças de infância com meu pai são dentro do Parque Antártica. Tem a ver com Palmeiras, né? Então, o meu pai nunca foi daqueles de brincar muito com a gente e tal, mas ele me levava muito para o estádio.
E ele me levava muito para ver ele jogar futebol. Meu pai jogava futebol de várzea, né? Era um time do Brás, da colônia italiana. Mas ele me levava muito, assim, quase todo final de semana, com todo jogo do Palmeiras praticamente a gente ia. Então era quando eu tinha na minha infância, quando eu tinha um melhor e maior contato com o meu pai, tem a ver com o Palmeiras. E até hoje, assim, o Palmeiras é assunto meu e do meu pai, assim, é uma coisa que nos aproxima muito. Coincidência isso, né? A nossa paixão pelo Verdão, né? Cara, e você adiantou exatamente a minha próxima pergunta, porque eu ia trazer exatamente esse teor. Se esse amor pelo Verdão era uma herança do seu Vito, teu pai, e você já me disse que sim. E dentro do Palestra Itália, tem algum momento que te marcou muito ao lado do teu pai ali, dentro de todas as vezes que vocês visitaram, ali na Barra Funda? Porque quando eu ia pro Palestra, eu não sei você, ô Matheus, mas, cara, eu lembro dos momentos, desde que eu descia do metrô Barra Funda, o caminho, tudo pra mim sempre foi muito mágico ali. Como era com você e com o seu Vitor? Com meu pai era muito legal. E ele não me levava só no Parque Antártica, né? Meu pai me levava no Morumbi, me levava no Pacaembu. Na época que eu era criança, era bem diferente, né? Eram jogos com duas torcidas grandes e não tinha problema. Eu lembro muito da gente chegando no Morumbi. E, claro, tinha a entrada do Palmeiras, a entrada do Corinthians, mas às vezes meu pai parava o Fusquinha dele mais perto, sei lá, não meio desavisado, mais perto da torcida do Corinthians. E a gente tinha que passar, né, na frente da torcida do Corinthians para chegar no portão de entrada da torcida do Palmeiras. E a única coisa, e eu sempre de camisa, nunca fui no jogo do Palmeiras sem camisa, e naquela época sempre levava bandeira. Meu pai sempre fazia bandeira para mim, bandeirão. Eu não ia para o estádio sem bandeira. E a única coisa que meu pai falava para mim era, quando a gente passava na frente de uma outra torcida, não mexe com os caras, enrola a bandeira e passa quieto que não tem problema. Hoje em dia é impensável uma coisa dessa, né? Se mesmo um pai com filho passar na frente de uma torcida com uma bandeira e com uma camisa do adversário, o cara é linchado. Não importa se é criança, se é velho, né? Infelizmente, a gente chegou nesse estágio. Mas eu lembro muito, meu pai só falando assim, fica quieto, não mexe com ninguém e enrola a bandeira. Para passar no meio da torcida do outro time para ir pro portão da entrada do seu time. É louco isso, né? Mas eu tenho essas lembranças. Tem uma lembrança forte do único jogo que eu vi o Pelé jogar, que é Palmeiras e Santos no Pacaembu, e foi um jogo que estava lotado o Pacaembu, e eu quis fazer xixi no intervalo, e aí ele me levou para fazer xixi, só que aí a gente não conseguia mais chegar no nosso lugar, né? No lugar que a gente estava, e aí a gente acabou sentando lá naquelas escadinhas do Pacaembu, porque não dava para sentar, estava muito lotado, né? Era uma outra época que os estádios tinham uma capacidade absurda, né? Sim. E a gente está falando de um Matheus com que idade ali? Isso com 7, 8 anos, por aí. Cara, 6, 7, 8 anos. Para você ver, Matheus, como as memórias com os nossos pais, né? Quando elas têm o valor que elas têm pra gente, né, cara? 7 anos de idade e você fala como se você tivesse vivenciado isso ontem. Né? Essas memórias, essas lembranças dentro do estádio, dos jogos, né? Isso marcou muito para mim, assim, com meu pai, principalmente com meu pai. Tanto é que, nossa, quando eu levei ele para conhecer o Allianz Parque agora, quando a gente saiu lá do elevador e entramos assim, né? Quando você já foi no Allianz, provavelmente, né? Já sim. Quando você entra assim, né? Naqueles túnelzinhos, né? Que dão acesso ao gramado, assim, e você vê a grandiosidade da coisa, né? É emocionante. E na primeira vez que eu levei meu pai, foi até um jogo comemorativo do Ademir da Guia, não foi um jogo oficial, foi um jogo assim de festa, que eu levei ele mais para conhecer o estádio mesmo. Os dois começaram a chorar copiosamente, eu e ele, assim, né, não acreditando como aquele estádio tinha ficado bonito e, tipo, com aquele saudosismo do antigo Parque Antártica, né? Sim. Que momento, né?
E teve um lance com o Palmeiras também, que nessa época, eu já fazia o programa do Silvio Santos, o mini júri do Boa Noite Cinderela. E nesse programa, a gente eram as crianças que entrevistavam artistas, personalidades, tudo. E nesse ano o Palmeiras tinha sido campeão em 74, foi em 74. O Palmeiras tinha sido campeão paulista em cima do Corinthians. Foi um dos primeiros títulos que eu lembro que eu comemorei com meu pai nas ruas. E aí a gente entrevistou o Luiz Pereira, que era o zagueiro do Palmeiras, né, no programa do Silvio Santos. Que legal. Entrevistando o Luiz Pereira. Eu tenho que ser o Luiz Pereira, hein? Não. Eu é que sou o Luiz Pereira. Não, eu falei primeiro. Não, mas isso não me importa. Não, e por que sempre tem que ser do jeito que você quer? Porque eu é que sou o dono desta bola. Portanto, você vai fazer o que eu quero. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! E aí o Luiz Pereira nos convidou para ir assistir um treino do Palmeiras. E aí, é claro, meu pai me levou. Não existia ainda o CT do Palmeiras, né, a academia, e o Palmeiras treinava no próprio campo, no próprio gramado do Parque Antártico. E aí a gente foi, eu e meu pai, a gente foi lá no treino do Palmeiras, e o Luiz Pereira foi super gentil, me apresentou para todo o time, todos os campeões de 74, que era a segunda academia, né? Então, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Ademir, Leivinha, Edu, César e Ney. Então, é desse time que eu me lembro, é o primeiro time que eu me lembro do Palmeiras, né? E eles todos assinaram uma camiseta para mim, que eu tenho essa camiseta até hoje. É a única camiseta que eu não envolvo em promessa, troca. Eu já perdi toda uma coleção de camisa do Palmeiras por causa de promessa. Porque eu pago a promessa, né? Mas essa daí tá sempre fora das promessas, porque essa eu não entrego, não. E eu tenho essa camiseta do Luiz Pereira com os campeões de 74 até hoje. Cara, que demais, velho. A gente vai ter que fazer depois um programa só pra falar de Palmeiras. Vou marcar uma live com você. Do assunto um pouco. Não, a gente vai fazer uma live pré-jogo do Palmeiras e Grêmio, que vai ter daqui a pouco. A gente vai fazer um pré-jogo, porque também, se deixar, eu fico até 1h da manhã aqui falando só de Palmeiras. Mas antes da gente sair da pauta Palmeiras, eu queria saber se você perpetuou isso com seus filhos, essa paixão. Então, olha que loucura, né? Com o meu filho mais velho, não consegui. O Kaique não rolou. Eu te explico por quê. Porque, claro, ele era palmeirense quando era pequenininho e ele nasceu na época da fila, na época que o Palmeiras não ganhava nada, né? Ele nasceu em 84. O Palmeiras só foi ser campeão em 93. E aí, todo jogo que eu levava ele do Palmeiras, o Palmeiras não ganhava. E mais do que isso, o Palmeiras nem gol fazia. Era 0x0 chato, ou perdia de 1x0, enfim. O Palmeiras nunca ganhou, nunca nem fez gol nenhum quando eu levava o Kaique para ver jogo do Palmeiras. E aí, junto com isso, ele morava com a mãe, a gente era separado, né? Ele tinha um tio muito São Paulino, os amiguinhos do prédio eram São Paulinos, e o São Paulo ganhando tudo. Era a época do Raí, do Tele Santana, a época que o São Paulo foi bicampeão mundial. E aí ele chegou um dia para mim e falou: pai, eu torço pro São Paulo agora. Meu tio pegou, o São Paulo ganha. Se ele tivesse esperado mais 1 ou 2 anos, tinha entrado a era Parmalat, e aí eu teria conseguido fazer com que ele né, continuasse a ser palmeirense. Mas não deu. Ele é São Paulino, mas é um São Paulino que não é fanático como eu, né? Então, às vezes, ele até torce para o Palmeiras para me ver feliz, porque ele não é fanático pelo São Paulo. E as meninas eu consegui, né, transformá-las em palmeirenses, porque elas viram muitos títulos, né? Elas nasceram em 2006, 2007, então 2008 já viram um campeonato paulista. Eu levei elas no CT, elas têm foto, elas adoravam Valdívia, né, o primeiro ídolo do Palmeiras dela foi o Valdívia. Levei elas no Pacaembu, ver o Palmeiras, aí elas pegaram toda a construção do Allianz, aí quando o Allianz inaugurou, levei elas. E aí o Palmeiras foi campeão, elas já comemoraram o título de 2015, né, a
Copa do Brasil, né, que foi contra o Santos, depois já teve, bom, 2012 também, né? Copa do Brasil, isso. Copa do Brasil. Também. Então, tem vários títulos que a gente já comemorou. Sempre quando eu levei elas no estádio, o Palmeiras ganhava, fazia gol, Valdívia jogava. Então, elas são palmeirenses, elas eu consegui. E além do Palmeiras, que tem participação nesse estreitamento da relação entre você e seu Vito, quando a pauta é o teu pai, a sua relação com ele, para onde que a sua memória te leva, além do Palmeiras? Eu acho que tem muito a ver, a nossa relação tem muito a ver com o futebol, né? E agora, principalmente, né, é um cuidado que eu tenho, porque ele fica muito nervoso com os jogos, né? E meu pai tá com 80 anos e a gente... né, então, nessa época de pandemia, principalmente, a gente toma muito cuidado com ele. É difícil, às vezes, convencê-lo a ficar em casa, a deixar que a gente faça as coisas para ele. Como toda pessoa, todo senhor da idade dele, eles têm dificuldade com tecnologia, com aplicativos, com celular, com compras online, principalmente com banco online. Então, meu pai é daqueles que gosta de ir no banco, gosta de falar com o gerente, gosta de um comprovante, gosta de um papel, gosta de um extrato, né? E às vezes, ele não tem o aplicativo do banco no celular, não sabe usar, né? Então, às vezes, ele quer ir na agência. E eu falo para ele não ir, eu tento fazer as coisas, eu imprimo as coisas para ele aqui em casa, levo para ele ter a sensação que ele tem algum comprovante, porque ele não confia na coisa online, armazenada no computador. Falei, pai, eu pago a conta aqui, o comprovante fica aqui, se eu precisar, tá aqui. Não, ele quer guardar na pastinha dele, né? Então, a gente, nessa fase aí, eu e meus irmãos, a gente tá tendo muito cuidado e às vezes a gente briga com ele até para fazê-lo entender que ele tem que ficar em casa, né? Não tem que sair, né? Mas era o que ele fazia, né? Antes da pandemia, aposentado, ia até o banco, pegar um extratinho, tirar um dinheirinho, ia até a farmácia, medir a pressão, ia até o mercadinho, ia até a lotérica. Era o que ele fazia durante o dia. E tudo isso foi tirado dele, né? E aí é difícil para ele, né, ficar em casa, né? E mesmo a gente não podendo visitar muito, não podendo ter contato, né? E agora estamos esperando, né? Se Deus quiser, a próxima leva de vacinados já é a dele, né? Já foi para 85, agora acho que daqui a pouco começa a poder vacinar as pessoas com 80 anos para a gente ficar um pouco mais seguro com relação ao Covid, né? Se Deus quiser, acredito que no máximo em março o seu Vitor está vacinado, sim. Vamos torcer. E ainda tem que convencer ele a tomar a vacina, né? Ainda tem essa ainda. Porque já viu a posição política dele, né? E aí vai atrás dessa posição política, que é um absurdo, né? Então ele ainda tinha dúvidas de tomar a vacina ou não. Eu falei, pai, não quero nem saber, cara. Nem que você vá amarrado, você vai tomar a vacina. E isso não será negociado, né? Não é negociável, senão eu vou interditar você. Cara, eu tava falando com a minha sogra, tava falando sobre isso também, meu sogro meio cético, né, com a questão da vacina. Eu falei pra ele, olha, você tomou vacina a vida inteira. E outra coisa, a vacinação, ela permitiu que a nossa expectativa de vida fosse de 50 anos para... Tem que falar isso pro seu Vitor, inclusive. Se não fosse a vacinação, você não tava com 80 anos hoje, seu Vitor. Vai dar tudo certo. Ele nunca questionou nenhuma vacina que ele tomou, porque vai questionar essa. Tome pronto. E a paternidade dele exerceu alguma influência sobre a sua paternidade? Sim. Eu falo isso até cruel com ele, porque ele foi um pai muito legal, né? Mas eu tive uma mãe que foi fora da curva, né? O meu pai sempre trabalhou muito e fez faculdade à noite para poder melhorar de cargo no banco. Então ele tinha
um jeito mais seco de ser com a gente, assim, né? Com a minha mãe a gente tinha mais contato. E a minha mãe era impressionante. Então eu falo, às vezes, que eu aprendi a ser pai com a minha mãe, né? Tentando ser um pai como a minha mãe foi para mim. Não que o meu pai não tenha sido legal, né? Porque ele foi muito legal, dentro do que era uma figura de pai da geração dele, né? Por isso que eu falo, as minhas melhores lembranças eram com relação ao futebol, porque era quando eu estava mais próximo dele. Ele gostava da minha companhia. Eu não enchia o saco dele quando ele ia jogar bola, e ele me levava, e eu adorava aqueles 15 minutos de intervalo do jogo dele, que ele batia uma bolinha comigo no campo de várzea. Para mim já era o suficiente, eu já ganhava a minha manhã de domingo com ele, né? E era o momento onde ele mais brincava comigo, realmente, né? Agora, minha mãe não. Minha mãe era uma coisa, até depois que a gente cresceu, ficou adulto, assim. Minha mãe já faleceu tem 14 anos já. E minha mãe era daquelas italianas que os filhos, acima de tudo, talvez tenha até sido esse um dos motivos do meu pai ter se separado dela depois de 30 anos de casado, porque ela vivia para os filhos. Ela vivia para os 3 filhos e depois para a Patrícia, que ela acabou adotando, então eram 4 filhos, e ela meio que esquecia do meu pai, né? E aí meu pai acabou sentindo isso, eu acho, né? Mas eu aprendi a ser pai com a minha mãe, isso tenho certeza, que eu tento ser um pai como a minha mãe foi para mim. E agora que a gente chegou, né, efetivamente aqui na sua paternidade, bom, a tua carreira artística, ela começou super cedo, ainda criança, e a adolescência para a fase adulta que você vivenciou foi numa época em que era o sexo, drogas e rock and roll dominava a molecada não queria muito compromisso. Como foi saber que o Kaique estava a caminho naquela época, em 1984? Muito louco isso, né? Eu vivi os anos 80, né? Vivi intensamente os anos 80. E nos anos 80 era exatamente isso que você falou, era sexo, drogas e rock and roll, não tinha a AIDS ainda, né? A AIDS começou a pegar mais, sei lá, a partir de 85, 86, né? Então, a gente... E eu falo para as minhas filhas assim, tudo que eu fiz pela primeira vez na vida, tudo, quase tudo, foi nessa década. Foi entre 13, 14 até os 20 anos, assim. Foi quando eu fiz tudo na minha vida pela primeira vez. Todas as minhas primeiras experiências, inclusive ser pai. E na época não tinha camisinha. Não tinha AIDS, não tinha camisinha. A camisinha começou depois da AIDS. E mesmo assim, a AIDS começou muito nebulosa, né? No começo era cruelmente chamada da peste gay, do câncer gay. Era cruel, porque começou atingindo principalmente os homossexuais, mas logo depois se espalhou para todo mundo, né? E aí a gente viu que era uma coisa de relação sexual, independente de ser entre homens ou entre mulheres. E na época a gente não usava camisinha para nada. Eu lembro de quando eu comecei a transar com a mãe do Kaique, nós éramos namorados de colégio, fazíamos colegial juntos, que é o ensino médio de hoje. A gente começou a transar, era a primeira transa dela, uma das primeiras minhas também, né? A primeira namorada que eu transava mesmo. E a gente foi numa ginecologista, né? Para verificar se estava tudo bem, até escondido da mãe dela. E a ginecologista nos aconselhou e nos ensinou a fazer a tabelinha. Em nenhum momento ela falou, não, vocês têm que tomar anticoncepcional ou vocês têm que usar a camisinha. Nenhum ginecologista, nenhum médico, né, aconselhava o uso da camisinha, porque, assim, era um contraceptivo muito, muito impopular, né? Ninguém usava.
depois da AIDS, sim, a gente viu que era o único jeito de se prevenir dessa doença e, em contrapartida também, se prevenir da gravidez. Então, nessa de tabelinha, a gente sabe que é a coisa mais furada do mundo, ainda mais para 2 adolescentes com os hormônios à flor da pele, sim, querendo transar toda hora, não se preocupando, né, se o dia tá certo, se o dia tá errado, se tá ovulando, se não tá ovulando, né? Ainda mais de um adolescente que ainda não é regulado, né? Então, o Kaique é filho da tabelinha. E aí, quando ela percebeu que podia estar grávida, isso tudo eu e ela só, tudo escondido da família dela, que não gostava muito de mim. É bem aquele caso, né, da família que não gosta do namorado, mas eles vencem tudo e contra todos, né? E aí levei ela num laboratório, né? A gente cabulou a aula e foi no laboratório, fizemos o exame lá e no final da tarde eu fui pegar o exame sozinho e vi que ela estava grávida mesmo. Aí liguei, né? O que eu falei, liguei do orelhão para ela. Comprou uma ficha? Comprei a ficha, liguei do orelhão e falei, olha, deu positivo, tô indo aí, a gente vai conversar. E aí foi aquele drama todo, né? Ela apanhou da mãe dela, né? Cogitou-se a possibilidade de tirar. E aí na nossa cabeça foi assim, eu e ela, a gente queria muito ter o filho, ter o Kaique, porque a gente se amava, né? Aquele primeiro namoro mais sério. Eu já estava em vias de fazer a primeira novela na Globo, então eu tinha grana, estava trabalhando, ganhava bem e tal, então não tinha problema financeiro para assumir a criança na época, assumir o Kaique. Os meus pais, a minha mãe queria que a gente tivesse o Kaique, mas não queria que a gente casasse, e a família dela, principalmente a mãe, queria que a gente tirasse. E a gente falou, vamos casar e vamos ter, e casamos na igreja e tudo. Parecia a primeira comunhão, né? Os dois. Ela grávida. Um turbilhão de sentimentos. Muita coisa, cara. Ela grávida de 5 meses, entrando na igreja de noiva, né? Eu com um terninho branco e azul, eu lembro até hoje. Parecia foto de primeira comunhão, não foto de casamento. Então, moleque que a gente era. E junto com isso, já no mês seguinte, a gente já embarcando para o Rio, para eu fazer a primeira novela na Globo, em 84, Amor com Amor se Paga. E fomos nós dois, eu e a mãe do Kaique, para o Rio de Janeiro, ela grávida, e morar juntos e longe dos pais pela primeira vez, né? Morar sozinhos e assumir todas as responsabilidades de uma vida a 2 e de uma vida a 3, né? Logo na sequência, a gente casou em janeiro e o Kaique nasceu em junho. Então, e nisso tudo foi quando tudo aconteceu. Foi quando a gente foi morar no Rio, foi quando começou a novela, quando eu passei a ser, assim, antes eu tinha feito novela na TV Tupi e na Bandeirantes. E aí, quando você vai fazer a primeira novela na Globo, a tua vida muda mesmo, né? O assédio muda, você passa a ser realmente conhecido nacionalmente. E foi o que aconteceu comigo, né? Então, a cabeça dá uma pirada, né? Aos 17 anos, muita fama, muito assédio. Não tinha muito dinheiro, mas tinha um dinheiro suficiente para a gente se sustentar bem, né? Então, foi muita coisa, tudo ao mesmo tempo. Foi bem louco essa época, assim. Mas deu tudo certo, né? A gente não é... Eu não acho que seja a idade ideal para ser pai. Eu já conversei muito com o Kaique sobre isso, né? Porque eu fui pai aos 17, depois fui pai aos 40. E é lógico que um pai de 40 tem uma tendência a ser um pai muito melhor do que um pai aos 17. Né? Mais experiência, mais paciência, mais vida, né? E ele vê isso, né? E eu já conversei bastante com ele para que ele não sinta muito isso, né? Porque ele vê o pai que eu sou para Fran e para Kiara,
E não fui um pai tão dedicado e presente como eu fui para ele. Apesar de sempre ter sido um pai presente e dedicado, não chega aos pés do pai que eu sou para as meninas, entendeu? E no meio desse turbilhão todo da sua vida, nessa primeira gravidez, nessa primeira gestação, na chegada do Kaique, que foi praticamente o seu bem-vindo ao mundo adulto, na marra, né, né, Matheus? Exatamente. Você se lembra quais eram os teus medos de papai de primeira viagem nessa época? Então, cara, sabe que não me lembro de ter, assim, eu acho que eu tive... A gente é mais inconsequente nessa idade, né? Então, acho que esses medos eu tive tudo aos 40. Acho que tem relação também com a geração lá dos anos 80, né, Matheus? Era uma geração mais inconsequente, né? Então eu não achava que pudesse dar nada errado, né? Eu achava que ia dar tudo certo, que estava tudo certo, que não tinha o que dar errado, né? E eu tinha uma estrutura mesmo, assim, né? Então estava tudo certo. Eu montei um apartamento no Rio, montei um apartamento aqui em São Paulo, né? E para quando a gente estivesse aqui, a gente foi primeiro, a mãe do Kaique foi grávida para o Rio de Janeiro. Quando ela foi ter o Kaique, ela veio e ficou no apartamento aqui de São Paulo, né? A gente tinha um belo convênio médico pago pela Rede Globo, que sempre foi uma empresa muito boa com relação a isso, a benefícios dos funcionários, tudo. Então, sabe, não tinha muito receio de nada, sabe? Nada, eu não achava que nada podia dar errado. Um pai aos 40 já tem aquela preocupação, nossa, vamos fazer ultrassom, ver se está tudo certo, ver se está tomando as vitaminas, ver se não sei o quê, e vamos ver o melhor pediatra, e vamos ver qual é a fralda que vai dar menos alergia, qual é o melhor leite em pó quando desmamar. Com 40 eu acho que eu tinha mais medos, com 17 eu acho que... E no final dá tudo na mesma, né? O resultado final dá tudo certo sempre, né? Salvo algumas exceções, mas no final dá tudo certo sempre. Medo mesmo eu tive como aos 40 e não aos 17. E aí depois do nascimento do Kaique, salvo engano, 23 anos depois, você abriu a porteira para receber a Kiara primeiro e já na sequência a Fran, ali meados de 2007, 2008, me corrija se eu estiver errado. 2006 a Kiara e 2007 a Fran. Ser pai de meninas era um desejo? Cara, depois que eu tive o Kaique, sim. Assim, quando eu torcia para que fosse menina, porque já tinha o meu menino, né? O Kaique eu queria que fosse menino, mas quando as meninas nasceram eu também queria que fosse menina, assim. E eu acho que eu dei sorte, porque ser pai de menina, ainda mais nessa idade, é fantástico, né? Apesar de hoje elas terem opções diferentes, a própria Francesca quer ser chamada de Nico e quer ser chamada de filho, e eu acho isso legítimo da parte dela, e eu tô me adaptando a essa realidade da aceitação dela com relação ao gênero, né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, inclusive. Tem muito assunto. Mas ser pai de menina é fantástico. As meninas são muito carinhosas com os pais. Porque é o seguinte, eu não sei você, Matheus, mas, por exemplo, eu sou pai de menina. Para mim, a minha filha ela tem 7 anos. Para mim tem sido uma aula incrível. Porque, assim, o menino é parte do nosso universo total, né? A gente meio que viveu o que um filho pequeno vive e vai viver. No caso de menina, não. Tudo pra gente é um aprendizado novo. As brincadeiras menos brutas, saber lidar com a própria força física, quebrar os paradigmas do machismo, que é uma herança maldita da sociedade, infelizmente. E você, o que ser pai de menina proporcionou de transformação para sua vida? É exatamente isso que você falou. Eu acho que todo pai um pouco mais consciente sente, né? Porque realmente eu ultimamente não gosto dessa palavra porque ela foi muito mal empregada no Big Brother, por exemplo. Mas é uma desconstrução da nossa educação, né? Porque realmente eu mais do que você até, a gente teve uma educação muito machista.
a gente teve uma educação muito homofóbica, e não foi por mal, é porque era assim, né? O meu pai mandava em casa, e minha mãe obedecia, e era assim, e ninguém questionava muito isso, né? E então a gente cresceu vendo esses exemplos, né? E aí eu vejo que é o que você falou exatamente, a gente aprende todo dia com sendo pai de menina. A gente entra no universo delas, a gente se sente sensível a todos os preconceitos que uma mulher sente. Eu acho que só, assim, é o tiro de misericórdia para você deixar de ser machista e babaca. Você ser pai de menino e de menina e entender isso, porque você começa a querer o melhor para sua filha. E aí o melhor para sua filha é que ela não sofra a ação de um machista babaca, né? Você começa a torcer para que ela tenha amigos que não sejam machistas, que tratem ela com igualdade, que elas não tenham professores que sejam assim, e que elas não se relacionem com pessoas assim. E aí, se você torce para que isso aconteça, você não pode ser assim, né? Você tem que destruir alguns paradigmas até de vocabulário, né? Para você conseguir entrar no mundo delas. E é uma geração fantástica. A sua, com 7 anos, então, é uma geração que vai vir de um jeito, cara, que eu acho que, sabe, vai lidar muito melhor com esse tipo de coisa com relação a preconceitos, a machismo, a questões de gênero, de sexualidade. É uma geração muito mais legal, muito mais evoluída, né? A minha geração é muito retrógrada, apesar de ter vivido os anos 80 naquela loucura, mas ainda assim é uma geração muito machista. Muito homem pode tudo e a mulher não pode nada, né? Muito desigual, né? Não, desde o salário até, sei lá, poderes políticos, poderes civis, direitos civis, sei lá. Então, ser pai de menina é exatamente o que você disse, a gente vai aprendendo com elas e vai entrando no mundo delas, que é diferente do mundo de um menino, né? E daqui a pouco não vai ter essa diferença toda, eu acho, né? Mas ainda existe. Eu acho que cabe a nós que essas diferenças sejam cada vez menos impostas, né? Diferenças apenas de um gênero ou de outro, sem a supremacia de um gênero em detrimento de outro, entendeu? E é por isso que eu considero o Matheus um cara tão inspirador e por isso que eu quis trazer ele no programa, justamente porque é o que você falou, Matheus. Olha o seu argumento, olha a sua narrativa para uma pessoa que vivenciou uma geração totalmente machista, como você falou. Então, para mim, por exemplo, a minha geração também é machista. O machismo, ele existe, né? Só que foi muito menor. Então, você conseguir se desfazer dessa carga com mais de 50 anos, cara, isso é fantástico. É o permitir-se, né? Então, eu acho que isso que é inspirador, de repente, para um pai que está ouvindo a gente, que tem 40, 50 anos e que fica preso naqueles paradigmas, aquela é a verdade, aquela é a realidade. Não. Você pode quebrar os seus paradigmas, você pode se tornar um ser humano melhor, sabe? Nenhuma verdade é absoluta e o mundo evolui, porque isso é sinal de evolução. A gente não tá... Isso não é retrocesso, isso é progresso, né, Matheus? Exatamente. E é só fazer um exercício de tentar imaginar e de tentar pensar no que será melhor para sua filha, por exemplo, para quem for pai de menina, que é no caso que a gente está falando, né? É só fazer esse exercício e ver o que é melhor, se é um cara maltratando e subjugando ela, ou se ela tem um cara que vai correr junto do lado, sabe? Ser parceiro, né? E não ser mandão, ou ser... Pô, eu lembro, cara, olha que louco, minha mãe mostrando com um certo orgulho até um cartão que o meu pai deu para ela no Dia dos Namorados, alguma coisa assim, alguma data, que era um cartão, uma foto de um galo. E aí
nas costas dessa foto estava escrito assim, presente do meu pai para minha mãe, e a minha mãe mostrava com certo orgulho. Meu pai escreveu assim, no galinheiro quem manda é o galo, no nosso namoro quem manda sou eu. É muito louco isso, né? Meu Deus, muito louco. E foi assim que a gente foi criado. Eu falei, criado nessa aura, assim, né? nesse cenário. E foi o que eles tiveram também, né? Foi o que eles tiveram, ainda pior que a gente. Ainda, exato. Né? Então, eles aprenderam com os pais deles. Imagina isso nos anos 50, né? Como é que era? Né? Nos anos 40, sei lá. Então era bem pior. Né? A mulher não podia nem votar, né? Não podia... É verdade. Enfim, eu acho que falar sobre isso é importante, cara, porque eu sempre abordo esse assunto do machismo com os convidados, porque eu acredito que enquanto ele existir, a gente precisa bater na tecla para tentar amadurecer e se livrar por um bem que é social, né? Então, a gente não pode... E eu acho que o combate ao machismo, ele está muito e principalmente na mão dos homens. A gente tem que tomar vergonha na cara e deixar de ser machista. Né? A gente precisa realmente renascer enquanto ser humano, não é enquanto homem, é enquanto ser humano. E o Matheus, o Kaique, ele tinha 15 anos em 1999. E a Kiara, ela está com 15 anos e agora em 2021. Quais diferenças, dificuldades ou facilidades em se criar um filho adolescente em cada uma dessas épocas e gerações distintas? Eu acho que as dificuldades são as mesmas, eu acho. A diferença eu acho que nas facilidades, né? Hoje você tem mais acesso e eles têm mais acesso também a algumas informações que em 99 ainda não tinha. Se você for lembrar, em 99 estava começando a internet, né? Computadores em casa, né? O celular veio quando? O celular veio em 97, 98, né? Então, eu acho que isso tem uma diferença que é basicamente nisso, assim, a geração de hoje, 15 anos hoje, os jovens têm muito mais informação, a informação chega... Claro que essa informação tem que ser filtrada, né? É legal sempre você ficar de olho. Na época do Kaique, você ficava de olho nas amizades, com quem saía, com quem, né? Hoje você fica ligado no que ele tá... Qual site que ele está entrando, quem é o amigo virtual, porque eles têm muitos amigos virtuais. É uma geração que tem, sim, amigos virtuais. E claro, podem ser bons amigos, é um caminho sem volta, né? E a gente, às vezes, se preocupa com isso e tenta trazê-los para perto da mesma forma. Eu acho que a tecnologia, basicamente, é a grande diferença. Qual dos três, né, dos seus 3 filhas, é mais Matheus Carriere, no que tange a personalidade, características? Olha, de característica física, de jeito de falar, de se comportar, de andar, é o Kaique. Eu vejo, assim, às vezes, eu me vejo no vídeo. Às vezes eu vi imagens da Fazenda, eu falando, eu falei, nossa, parece que eu tô vendo o Kaique falar. A gente é muito parecido, muito igual o jeito. Agora, de personalidade, eu enxergo vamos chamar o Nico. Eu enxergo o meu filho caçula, que está na transição de Francesca para Nico, como personalidade, como afinidade, como gosto de arte, se bem que a Kiara também adora, ela é uma pessoa muito artística, né? Ela gosta das artes. Elas não pegaram essa veia atlética minha, elas pegaram a veia das artes. Mas nesse caso eu acho que o Nico é mais parecido comigo. Sabia que sem o teu apoio este podcast poderá deixar de existir muito em breve?
Pensando nisso, criamos a comunidade paternidade.doc, em que você, ouvinte, homem ou mulher, poderá se tornar membro especial para, além de contribuir com a sobrevivência do programa, ter acesso a regalias exclusivas que nenhum outro ouvinte tem. Isso mesmo! São diversos planos com valores a partir de R$ 5,00 mensais, com recompensas que incluem participar como ouvinte da gravação de um programa para conhecer os bastidores, participar de sorteio mensal com prêmio sobre a temática relacionamento pais e filhos, receber os episódios inéditos antes de todo mundo, fazer perguntas por áudio aos convidados, ter acesso a uma comunidade secreta só nossa lá no Facebook, participar do nosso grupo de WhatsApp, onde interagimos sobre curiosidades, pautas e bastidores da produção de cada episódio, ter o nome citado ao término de cada programa e levar para casa uma máscara de pano com a marca do podcast. Não é demais? Então, se você acredita no propósito e seriedade do trabalho feito por mim, Fernando Giffer, aqui no Paternidade.doc, não seja um ouvinte comum. Seja membro da nossa comunidade e fortaleça esse trabalho que, como você já sabe, é executado com muito profissionalismo e com a preocupação em agregar positivamente não só aos homens que já exercem suas paternidades de forma ativa, mas também inspirar e despertar reflexões naqueles mais dispersos e relapsos que, porventura, por qualquer motivo que seja, ainda não compreenderam a relevância de seu indispensável e insubstituível papel enquanto ser formador de caráter e educador social. Acesse agora mesmo apoia.se/podcast paternidade, apoia.se/podcast paternidade para saber tudo sobre as recompensas e escolher o plano que você achar mais justo. Lembrando que pode ser cancelado a qualquer momento sem burocracia. apoia.se/podcast paternidade. Seja membro e bora trocar ainda mais figurinhas acerca do maior amor do mundo. Agora eu vou falar agora da Ana Chiara e falar do Nico. Inclusive eu quero até pedir a permissão do Matheus também para chamar de Nico, porque se é o desejo, se há uma transição, a gente tem que chamar como a pessoa quer ser chamada. Isso não é uma opção do eu quero chamar como eu quero. Não, a pessoa quer ser chamada da forma como ela deseja, da forma como ela se enxerga, e isso tem que ser respeitado. Não é uma coisa que as pessoas têm que escolher, né? Pelo menos dentro da minha visão. Então tem que ser respeitado. Então é Ana Chiara e o Nico, e nós vamos tratar daqui para frente dessa forma, e já peço até desculpas por não ter tratado assim anteriormente, porque eu obviamente descobri também com relação à transição agora, na verdade é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, assim, né? E você me deixou à vontade para tocar nesse assunto, né? Que talvez eu não fosse abrir, assim, mas eu acho que está na hora mesmo, né? Eu acho que ela sente isso. Ela está ouvindo a gente gravar, né? Olha como ele está ouvindo. Acaba sendo, claro, um exercício, né, Matheus? É um exercício que eu acredito que até o Nico entenda também, que é com o tempo, mas eu acho que o fato de você permitir-se a isso, e todos nós passarmos a respeitar a pessoa conforme ela se enxerga no espelho, conforme ela acredita que ela é, que é o que todo mundo tem que fazer, na verdade. A gente falar de respeito aqui é defender o óbvio, né? E aí, eu quero abrir espaço exatamente para isso, e aí o Matheus, ele fala aquilo que ele sentir à vontade, porque a Ana Chiara e o Nico, né, falando sobre eles, falando sobre esse tema, aliás, não é nem um parêntese que eu vou abrir, não, é espaço mesmo, porque eu sei do poder que o depoimento do Matheus sobre isso tem para muitos pais que estão nos ouvindo e que porventura vivenciam situação semelhante e por algum motivo não sabem como agir, conversar. Só para contextualizar o público, em janeiro agora de 2021, né, a gente está gravando em fevereiro, então mês passado, o Matheus fez um post no Instagram calçando uma meia com a bandeira do arco-íris, que é símbolo da comunidade LGBTQIA+. Óbvio que ele foi muito criticado, porque o ódio e os covardes das redes sociais são verdadeiros para-raios para esse tipo de conteúdo. Foi então que o Matheus, de bom grado e de forma generosa, gravou um vídeo dizendo que sua filha Chiara e seu filho Nico são bissexuais. No vídeo ele não ainda falou Nico, porque, como ele disse, está abrindo aqui pela primeira vez, né? Mas ele comentou no vídeo que as filhas, na ocasião, são bissexuais.
E aí ele deu uma aula de como um pai deve se portar diante da bissexualidade, da homossexualidade, enfim, dos filhos. Um depoimento lindo que abordou caráter, né? Eu até destaquei uma frase que ele disse, eu achei muito bonita, embora óbvia, porque a gente vive num mundo doente em que o óbvio precisa ser dito a todo instante, que é o que a gente acabou de falar, infelizmente, que a frase é a seguinte, simples até, abre aspas, elas me ensinam a não ser machista e a não ter comportamentos homofóbicos, fecha aspas. Essas palavras vindas de um homem de 53 anos são um acalanto por dias melhores à sociedade em geral. Eu fico imaginando o orgulho que o Nico e a Kiara e o Kaique têm do Matheus por ser esse pai que eu, na verdade, olho para o Matheus e eu falo, eu quero ser para minha filha o que o Matheus é para os filhos dele. Assim. Eu acho que esse, de repente, é o maior legado de um pai. Matheus, então agora eu quero ouvir de você, porque vai ajudar muito nossos ouvintes homens, tenho certeza, como foi descobrir a bissexualidade das meninas, a sua reação inicial, a aceitação, o papo com elas e principalmente depois do final do depoimento, se você puder deixar um recado para os pais que estão passando por essa descoberta e não sabem como agir ou não conseguem aceitar. Bom, eu sempre, inconscientemente, desde criança, desde adolescente, e na minha vida toda, eu sempre respeitei e achei que não é um problema nenhum você ter uma opção de querer ter um relacionamento com a pessoa do mesmo sexo. Isso desde criança, não sei se porque alguns homossexuais no campo das artes se sentiam mais à vontade para se assumirem, em outras áreas talvez isso fosse um pouco mais perigoso ou mais proibido, né? Então eu sempre convivi muito, tive muito amigo, muita gente, né? Então isso para mim sempre foi muito natural. Mas uma coisa é você achar natural na casa do vizinho, né? E aí o grande teste é quando isso entra para dentro da tua casa, né? Como você vai reagir? Porque tem muita gente que fala, eu acho tudo lindo, tudo natural, tá tudo certo, desde que seja na casa do vizinho, né? E aí para mim foi o grande teste, assim, né? De perceber que realmente eu tinha essa cabeça, graças a Deus, né? Sem preconceito, achando que estava tudo certo. E desde quando eu comecei a perceber e aventar, porque no começo elas não falam, né? Eles não vêm e contam tudo logo de cara, nem eles sabem. Mas você começa a perceber alguns sinais, que pode ser algum sinal ou pode não. E quando eu comecei a perceber esses sinais, na minha cabeça já veio, tá tudo certo, não tem problema nenhum, eu tenho que me preocupar com aquelas coisas que um pai se preocupa. Se os filhos são educados, se eles vão bem na escola, se eles te respeitam, se eles têm um bom caráter de ajudar o coleguinha, se eles não fazem maldade com o porteiro do prédio, se eles não sabem, esse tipo de coisa, independe da sexualidade, depende do caráter. Se você tem filhos legais ou não. Se eles vão ter um primeiro namoradinho, uma primeira namoradinha, isso não tem a menor importância. E não tem mesmo, de verdade, sabe? E aí eu comecei a dar liberdade para elas serem o que elas são. Tanto que a Francesca hoje é o Nico. E eu estou trabalhando isso na minha cabeça, não por eu ter que aceitá-lo, só para eu ter que usar a nomenclatura certa que ele deseja que eu use. Claro que ele também tem que entender quando eu der a escorregada, porque para mim é muito orgânico falar as meninas, as minhas filhas, né? E hoje eu me policio, eu com você mesmo aqui nesse papo já usei o artigo feminino, né? Já chamei de de filha, né? E ela ou ele, olha, ia errar de novo, vai ter que ter essa paciência de entender que são 14 anos, né, de um comportamento, e é só de nomenclatura mesmo, né? E de saber que ela ou ele tem todo o apoio aqui dentro de casa e que eu vou comprar a briga dele fora de casa, né? Em nenhum momento eu vou permitir que, no que eu puder fazer, claro que ele vai
tem coisas que ele vai ter que enfrentar, né? Porque já tem uma idade que vai fazer as coisas sozinho. Mas no que eu puder proteger, eu vou tentar proteger. E aqui dentro de casa, que é o porto seguro de uma criança ou de um adolescente, aqui dentro de casa vai ser o que ela quiser, desde que tem aquelas coisas que a gente considera caráter, né? Que não tem muito para onde correr, né? A gente, claro que cada um tem a sua verdade, mas a gente tem a noção do certo e do errado, né? A gente sabe o que é certo e o que é errado, né? Pelo menos cada um tem a sua ótica, e na minha ótica o errado é você prejudicar outra pessoa e se prejudicar. O errado é você querer levar vantagem em detrimento de uma outra pessoa levar uma desvantagem, né? Isso é errado. Agora, se vai usar roupa de menino ou de menina, se vai querer deixar o cabelo curto ou comprido, se vai querer passar maquiagem ou não, se vai querer usar vestido ou calça, se vai querer beijar menino ou beijar menina, se a primeira relação sexual, coisa que elas não tiveram ainda, e eu fui criticado por causa disso, né? Porque as pessoas encaram muito a opção sexual, a sexualidade com a relação sexual. Então, quando eu falei naquele post, naquele vídeo, que as minhas filhas, que na época ainda era, né, Nico não tinha chegado para mim ainda naquela época e falado, pai, eu quero que seja assim. Então eu falei que as minhas filhas eram bissexuais. Eu recebi uns comentários assim muito loucos, mas como elas já tiveram relação sexual, elas são crianças, elas não sabem o que querem ainda, ou elas têm que só se preocupar em estudar. E a gente sabe que nessa idade eles já sabem tudo, não é que eles sabem tudo, mas eles já têm os seus sonhos, os seus desejos, os seus anseios, né? Que começa agora. Porque senão lá quando eu tiver 18, 19, 20, 30 anos, vai pirar se for tolhido agora, né? Então agora é hora de deixar voar. É agora que tudo frutifica, que as coisas bonitas, né, florescem dentro, os hormônios estão florescendo. Isso não quer dizer que elas vão sair por aí transando a dar com pau, sabe? Não vão sair tendo relação sexual com todo mundo. Isso é completamente diferente. E algumas pessoas entenderam assim, mas você sabe se é homossexual ou não só se você transar. E não é assim, né? Os desejos aparecem muito antes de uma relação sexual. Se você tem uma paixão platônica por um artista, por um cantor, por um ator, e a gente sabe que isso acontece por um atleta ou por um amiguinho da escola, essas paixões platônicas já vão dando a indicação, né, da sexualidade dos seus filhos. E depois, se elas se sentem, ou eles se sentem acolhidos ou à vontade, né, ter o canal aberto para conversa é a melhor coisa. E hoje os meus filhos me contam tudo que eles fazem, tudo que eles querem fazer, né? E eu não sinto que eles tenham necessidade de fazer nada escondido. E se tiver alguma coisa que eu acho que eles não devem fazer, eu vou falar. Não é que eles vão poder fazer o que quiserem, né? Eu ainda, enquanto pai, eu acho que eu tenho deveres de educação, de sustentá-los e de guiá-los por um caminho que eu acho que é o correto. O pai tem essa função, não é só dar amor, tem que educar também. Agora, dentre essa educação, eu vou deixar o canal aberto para eles me contarem o que eles fizeram e o que eles querem fazer. E eu vou ter a minha opinião sobre tudo, né? Se eu achar que eles estão fazendo alguma coisa errada, eu vou falar e tenho o dever de falar, né? Mas, via de regra, tudo que eles querem fazer é serem eles mesmos, né? Então, nesse ponto, eu só tenho orgulho deles, porque eles são ótimos, né?
a conduta deles me deixa orgulhoso, assim, de ver como eles são seres legais, são seres humanos legais, que se preocupam com os mais favorecidos, com os menos favorecidos, se preocupam com injustiças, se preocupam em dividir o que eles têm a mais. Os meus, pelo menos, não são nada consumistas. Claro, tem um desejo ou outro, mas em nenhum momento eles fazem exigências ou são deslumbrados com relação a querer coisas, né? Entendem uma situação de um aperto financeiro, né? Então, acho que isso é muito positivo. E eu vejo o quanto as outras pessoas gostam deles, o quanto os professores são apaixonados pelos meus filhos. Mesmo do Kaique, os professores sempre gostaram muito dele, né? E isso acontece, eu vejo quando eu vou em reunião de pais, assim, e vem uma professora falar dos meus filhos, eu sinto que eu tô no caminho certo, assim, vale uma vida, às vezes, um professor elogiar teu filho, não só porque ele tirou uma nota boa, mas porque a conduta dele dentro da sala de aula é legal, isso vale uma vida, né? Pô, teu filho não é aquele babaca da sala, teu filho é aquele cara legal, que vai ajudar aos menos descolados a se protegerem dos babacas da sala, né? Então isso me deixa muito feliz, e eu vejo que meus filhos são assim. Então eu deixo o canal aberto para eles voarem e tento guiá-los da melhor maneira possível. Claro que eles vão sofrer, viver não é fácil, essa fase não é fácil, né? E ainda veio o Covid, eles sentiram falta do contato com os amigos, né? Tanto é que hoje, com os cuidados da escola, eu estou liberando eles para assistir aulas presenciais, né? O Nico vai voltar a fazer o curso de teatro que ele fazia presencial, que online ficou completamente sem graça, né? Então, teve essa pandemia também numa idade muito difícil para pedir para eles ficarem em casa, né? E a gente sabe nessa idade, você lembra da tua época, às vezes o mais gostoso de ir para a escola é a hora do recreio, é a hora da chegada, é a hora de ir embora, né? Claro que na hora que tem aula é legal, tudo, mas você tem que se empenhar, mas o convívio social, encontrar os amigos, né? Se relacionar é muito importante. E eles perderam isso o ano passado, né? E esse ano estão começando a readquirir esse costume, a sociabilização, né? Eles querem estar muito juntos. E eu tenho permitido, sempre com máscara, álcoolzinho gel dentro da mochila, né? Tomando os cuidados, mas eles têm que começar a viver um pouquinho também. Eu falo pra caramba, né? Não, Matheus, eu saio não, cara, é que chega emociona, cara, porque nada a acrescentar assim na sua fala. Foi perfeita, extremamente sensível, extremamente lúcida, né, a sua fala. Eu, como falei, não tenho absolutamente nada a acrescentar, só quero que o Nico receba muito forte o meu abraço. Eu quero que você, Matheus, receba o meu abraço, os irmãos do Nico recebam esse abraço, porque as tempestades, elas virão, né? O Matheus é uma pessoa pública, e quando ele tornar isso mais público, de repente não pelo meu canal aqui, porque o meu canal ele é pequeno, mas isso em algum momento vai tomar uma proporção maior, então as lutas virão, mas Nico, escuta uma coisa, o bem vence sempre, né? Então, tudo isso que o Matheus está falando, do caráter, da conduta, isso tudo vocês já têm, né? E eu acho que é só pensar que as lutas elas virão, as tempestades elas vão aparecer, muitas pessoas ruins podem cruzar pelo caminho, mas muito mais pessoas boas vão cruzar o caminho de vocês, porque o bem vence sempre. E eu acho até, Matheus, que não foi nem por acaso que você ganhou 2 milhões de seguidores, cara, porque a sua voz ela precisa ecoar, às vezes até em volta dessa temática. Quantas pessoas precisam de alguém com o seu alcance hoje, sabe, para defendê-las, sabe, essas pessoas que passam na rua e apanham simplesmente por serem quem são,
né? Exatamente. Então, de repente, você está sendo usado, né? Eu acredito muito em Deus, eu não sei se você acredita, mas eu acho que é sim, cara, uma força maior que às vezes te dá uma situação, te dá um poder de influência para você alcançar corações que de repente pensam de uma forma e vão começar a pensar de uma outra e falar, poxa, é verdade, por que não? Por que não respeitar? Por que não aceitar? Então eu acho que tudo isso tem um porquê, e é isso, cara, eu só quero que vocês recebam meu abraço, eu fiquei extremamente emocionado aqui, de verdade. Legal. Ainda bem que não tem imagem, né? Porque a gente se emociona mesmo falando dos filhos, e esse teu podcast eu fiz questão da gente bater esse papo quando eu vi qual era o tema, né? Porque o que você falou, assim, dessa coisa de 2 milhões de seguidores, para mim, pelo menos, eu senti que eu tinha alguma responsabilidade perante essas pessoas. Por mais que elas tenham começado a me seguir por causa de um reality show, eu me sinto responsável em falar alguma coisa pertinente, alguma coisa legal, alguma coisa positiva, alguma coisa que ajude alguém. Porque eu vejo, às vezes, na internet tanta futilidade, assim, né? E por mais que essas futilidades façam sucesso, sejam comerciais, as pessoas adoram, fiquem curiosas, eu não consigo, sabe, entrar nessa onda. Pode ser até que eu perca seguidores ou que em determinado momento isso não seja muito comercial, mas eu vou tentar fazer dessa página do Instagram, que eu acho que até caiu no meu colo por causa da Fazenda, essa quantidade imensa de seguidores, tentar fazer coisas legais, conteúdos legais, falar sobre assuntos de um jeito mais positivo e me posicionar quando eu achar que eu tenho que me posicionar sobre alguma coisa importante, né? Então, eu acho que quando eu vi o assunto do teu podcast, eu falei, olha que barato, o cara tá preocupado em falar sobre isso, né? E a gente vê tanta futilidade, né? Tanto assunto que não vai, sabe? Às vezes é legal você colocar uma coisa mais relaxada, tudo, mas olha que tema lindo que é a paternidade, né? E hoje em dia, né? O pai adquiriu um status ou uma gama de deveres diferente, que antigamente era só da mãe, né? Então, a mãe cuidava dos filhos e o pai provia o sustento, né? E isso está se invertendo, modificando, misturando, né? O ideal, acho que é a mistura, né? Os dois, pai e protagonismo mãe, também, né? A gente também protagonizar e não ser conhecido apenas como mero ajudante da mãe, né? A gente não tem que ser ajudante. Então é aquela coisa, não, eu ajudo muito. Até esse termo, né? Não, mas eu ajudo em casa. Você não tem que ajudar em casa, você tem que ser a casa, né? É isso aí. Os dois têm que ser a casa, né? Ajudar então, sabe, eu vou lavar uma loucinha e tá achando que é o máximo, né? Eu vou sei lá, levar um dia na escola e tá se achando, né? Não, é acordar, fazer o lanche, levar todo dia na escola e buscar, sabe? Ou então ensinar a voltar sozinho, se preocupar com o almoço, com a janta, com a roupa, lavar a roupa, estender a roupa, tirar do varal, lavar de novo, não misturar a roupa branca com a roupa colorida, sabe? Deixar a casa em ordem, ensinar a arrumar o quarto, tudo junto, né? Então, não é uma... não, mas eu ajudo muito. Eu sempre achei engraçado essa postura, assim, de falar que ajuda em casa. Não tem que ajudar, né? E com relação às mulheres também, né? As mulheres têm que começar a não achar lindo um marido que ajude em casa. A mulher tem que se posicionar e falar, não, você vai fazer igual eu faço, né? Apesar da gente sempre achar que as mulheres têm esse talento de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas isso não está na genética, isso é uma balela que a gente criou para fazer menos coisa, né?
Exatamente. Esse argumento é uma coisa que o homem inventou. Não, mas o homem consegue se concentrar numa coisa só, né? Eu não vi nenhum trabalho científico, genético que explicasse isso. Não, a mulher consegue fazer várias coisas e o homem só consegue fazer uma coisa só. Isso é uma puta de uma desculpa esfarrapada para o homem não fazer nada. Ficar vendo televisão enquanto a mulher fica lá fazendo tudo. Então Colou por alguns anos, né? Por um tempo, isso hoje não cola mais. Hoje o Matheus, isso tá louca, né? Tá cada dia mais difícil passar pano pra nós, rapaz. Não dá. Não tem desculpa, cara. A gente é só vacilo. Não tem mais desculpa. Ô, Matheus, eu prometo que eu vou te liberar já, cara. Rapidinho, porque, puto, o papo vai rolando, eu sei que você tá cansado, mas prometo que vai acabar. Imagina, cara. Prazer. Falando rapidinho da Fazenda, sem desgrudar do nosso tema central, claro que é a paternidade. Cara, mesmo a Kiara e o Nico já sendo grandes e o Kaique adulto, na Fazenda deu pra perceber teu apego com eles e o quão a distância começou a te incomodar ali profundamente. Cara, parecia que era um buraco, assim. Eu era pai e eu assistia e às vezes eu sentia no seu olhar aquela dor de pai, saca? E eu queria que você falasse pra gente como foi viver esse confinamento versus o coração paterno sangrando, digamos assim. Foi disparado a pior coisa, a coisa mais difícil, porque, pelo menos para mim, eu sou um pai preocupado, eu sou assim, né? Então, além da saudade, tinha a preocupação. Eu deixei tudo um esquema para que eles ficassem bem, mas a gente sabe que acontecem coisas fora do script, né? Então, eu tinha muita preocupação lá das coisas não estarem acontecendo bem, de algum deles ter ficado doente, o Kaique que anda de moto, né, de ter acontecido alguma coisa com ele de moto, tem o Covid, não sabia se tinham passado de ano, se estavam bem na escola, se estavam sendo bem assistidas, se a pessoa responsável por fazer o mercado e deixar a casa abastecida estava fazendo direitinho. E no final, tudo estava sendo feito muito bem feito. Estava tudo certo. Mas a gente não tem contato com nada. Eu falo assim, nossa, se eu tivesse um telefonema a cada 10 dias, só para alguém me falar, pai, fica aí tranquilo, tá tudo bem. Tá tudo bem? Posso ficar tranquilo? Então tá, tchau, beijo. Só isso. Esse telefonema já me deixaria muito mais tranquilo, né? Mas não, lá a gente não tem contato com... Aí vai passando, uma semana, 2, 3, um mês. Aí foi para 2 meses. Eu fiquei 3 meses e faltaram 3 dias para eu completar 4 meses. Caramba. Então é muito tempo longe, sem saber notícias, sem saber se está comendo, se está dormindo, se ficou doente, né? Se aconteceu alguma coisa, se o aquecedor da casa está funcionando bem, se não deu problema de vazamento, sabe? Tudo, né? Então, lá dentro... Pior que é uma situação que você tem tempo para pensar em tudo isso, né? Então, esse que é o problema. O ócio, a cabeça começa a viajar. Eu lembro que teve um dia, cara, que eu sonhei que o Kaique estava parado no farol com a moto e quando ele arrancou com a moto estava sem o pneu de trás. Eu sonhei isso. Pô, eu fiquei 2, 3 dias, falei, puta que pariu, desculpa o palavrão. Falei, caramba, alguma coisa aconteceu. O Kaique caiu de moto, por que eu sonhei que ele tá com uma moto de uma roda só? Meu Deus do céu, fiquei encanado e assim, e nada aconteceu. Era pura viagem da minha cabeça. E só que aí você tem tempo para ficar maquinando aquilo, tentar entender alguma razão. Ou será que é um aviso divino, né? Sei lá, se viaja. E a nossa mente vai na nossa maior ferida, né, cara? Vai, não tem jeito, a gente se trai, né? Então, era muito difícil, cara, muito. Ô, Matheus, e você acabou exercendo uma figura de pai também dentro do reality, né? Porque, por exemplo, eu vejo principalmente ali com a Jojo, que apesar dela ser uma mulher independente, super dona de si, ela é muito jovem e parece que ela buscou no teu abraço, nas tuas palavras ali, um apoio de certa forma paterno. Você sentiu isso?
senti... E como foi? Porque você também estava sob pressão absoluta ali, né? Sim, mas, isso eu senti no primeiro dia, quando eu tinha um receio de ser a pessoa mais velha, antes de começar, antes de saber quem eram os outros participantes, e esse receio se confirmou no primeiro dia, quando eu vi a entrada de todos os outros participantes, fiz uma conta rápida lá, eu sou, sim, o mais velho de todos, e, além disso, eu sou o muito mais velho do que todos. Então, eu estava lá com 53, e a maioria das pessoas lá tinham 20 e poucos anos. 90% das outras pessoas tinham 20 e poucos anos. Tinha a Luísa com 48, o Juliano com 41, o resto, 20 e poucos anos. Então, eu senti um pouco esse peso e me senti na obrigação de ser, pelo menos, o cara mais sensato. Eu não podia ser o cara mais babaca com essa idade, com essa experiência. Ia ser imperdoável para mim, eu ia me sentir um lixo, né? Se eu fosse parecer o babaca da história. Então, no mínimo, eu tinha que ser um pouco mais sensato. E essa coisa da figura paterna, olha que loucura, eu senti muito com a Jojo e com o Biel, que eram rivais no jogo. O Biel, eu tive problemas com ele no começo, até por achar ele um moleque folgado, porque ele com o Cartoloco era insuportável, os dois eram insuportáveis. Sabe quando criança que se junta, duas crianças que são boazinhas, mas quando se juntam, pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Os primos que se vêem no final de semana. Era o Cartoloco e o Biel. Quando o Cartoloco saiu, foi quando a gente começou a ver mais o coração do Biel. Foi quando o Biel demonstrou, depois de a gente ter tido uma conversa, depois de ter brigado, que ele tinha, sim, um respeito, uma admiração por mim, como ele tem pelo pai dele. E eu tenho a idade acho que a senhora é um pouco mais velho que o pai dele. Então, ele começou a me tratar e a me ver e a me proteger, até no jogo, em algumas atividades, como ele faria com o pai dele. E eu comecei a ter carinho por ele, um carinho de pai para filho, como eu tive com a Jojo, que é exatamente como você falou, apesar dela não parecer ter 23 anos, dela ser uma menina muito vivida, ela ter atitudes que parece que tem maturidade, ela é uma criança na maioria das vezes, né? E eu sentia que ela precisava, às vezes, de um colo, de um apoio, e ela ficou minha amiga, e eu tenho uma realidade muito diferente da realidade dela, até de gosto musical, sabe? De não conhecer 90% das músicas que ela conhece, e vice-versa. E não ter afinidades com várias coisas, mas eu senti que ela tinha em mim um apoio paterno, que talvez ela não tenha tido na vida inteira dela, né? Ela tem uma história muito difícil, e a superação dela construiu o caráter dela. Ela pode parecer meio impulsiva, gritona, meio, né, barraqueira, sei lá, mas ela tem uma maturidade e um caráter impressionantes. E eu senti que ela tinha esse apoio, ela sentia esse apoio paternal em mim, assim como o Biel. Eram as duas pessoas que eu sentia muito isso, e me sentia à vontade para falar com eles como um pai fala com o filho, tanto com a Jojo como com o Biel. E era o pai cuidando de dois irmãos que brigavam o tempo inteiro. Exatamente. Eu acho que isso até foi um dos motivos de eu ter saído, não ter chegado até a final do programa, porque as pessoas não entendiam exatamente isso que você falou. O pai pode gostar dos dois filhos e os filhos viverem brigando. E era o que acontecia, os dois lá não se entenderam durante o programa inteiro. E eu não ia deixar de me relacionar bem com o Biel só porque eu era um grande amigo da Jojo, um grande aliado da Jojo. Eu falei isso para ela: Jojo, a minha relação com o Biel não tem nada a ver com a minha relação com você. Eu gosto do moleque. Se você não gosta dele, posso até, de repente, a gente pode até argumentar sobre isso, mas eu gosto dele. E ele gosta de mim. E ele demonstra que gosta de mim. Então, não é porque eu sou o seu maior aliado aqui no programa que eu vou
sabe, desprezar o menino. E fala o menino com o maior carinho. E hoje, se você quer saber, é o cara que eu mais converso, que mais com rapidez me responde as mensagens, que faz mais brincadeira comigo. Já conversei com a mãe dele, sabe? É um menino que ainda hoje, mesmo fora, com essa loucura toda de trabalho, é o menino que mais, quando fala comigo, fala com admiração, quer saber como eu tô, fala que quer me ver, que pede desculpa por não ter ido me ver ainda porque está trabalhando muito, sabe? É um menino que eu sinto que tem maior carinho por mim. Que demais, cara, que demais. Ó, a gente já vai pro quadro final de encerramento. Só para sair desse aspecto dessa pauta do reality, quem postou uma foto tua no Instagram enquanto você estava na Fazenda, demonstrando torcida por você, foi a Carla Dias, que agora tá no BBB. Vocês conviveram lá em Chiquititas, né, Matheus? E você retribui essa torcida agora ou não? Por enquanto, sim, né? A Carlinha, eu conheci ela muito pequenininha, mas era um tico de gente. E era ótima já. E o meu personagem, a maioria das minhas cenas eram com a Carlinha, apesar de eu ser pai da Mili na história, que era a Fernanda Souza. A maioria das minhas cenas eram com a Carlinha, que fazia a Maria. E ela era um tico, e ela roubava a cena. Fazer cena com a Carlinha, ela falou, olha, você vai ser coadjuvante, porque ela rouba a cena. Era um tiquinho de gente e muito talentosa. E pelo que eu tenho visto, eu nunca mais falei com ela, nunca mais tive contato. Só vi a carreira dela crescendo cada vez mais. E eu tenho visto ela no Big Brother e estou gostando da conduta dela. E estou não gostando muito da conduta de outros, né? Então, por enquanto, a Carlinha tem minha torcida, sim. E com relação à tua versão pai, a tua conduta em todos esses anos, tuas presenças e ausências, teus afetos e broncas, enfim, você tem arrependimentos? Claro que o pai sempre, às vezes, acha que podia ter feito mais, né? Ou podia ter feito melhor, ou podia... Né? Eu tenho um pouco isso, assim, mas talvez, sei lá, as pessoas falam que isso não é importante, na verdade não é tão importante mesmo, mas às vezes eu me culpo, às vezes por não ter tido condição financeira de dar um pouco mais, sei lá, não consegui pagar um puta de um curso de inglês para eles, apesar delas estudarem em colégio particular, né, algumas atividades eu nunca consegui bancar, né, algum esporte, alguma viagem, alguma coisa ainda. Então, eu sei que isso, na verdade, lá na frente não tem importância nenhuma, né? Que o pai se faz com um bom pai, se faz com outras coisas. Mas, às vezes, a gente é um pouco ligado demais nessa coisa material, né? Então, a gente quer dar o conforto, quer dar, às vezes, a coisa que você não teve, né? Então, os meus arrependimentos, as minhas culpas passam um pouco por aí. Mas é bem pouco, viu? Isso daí se dilui porque eu sinto que eles tiveram infâncias muito felizes, assim. Claro, com privações, como todo brasileiro tem, né? Salvo alguma minoria bem pequena, toda criança, às vezes, quis um brinquedo que o pai não conseguiu dar. Isso quando não conseguiu dar comida, né? E aí é pior ainda. Mas eu acho que no final das contas eu consegui fazer com que eles tivessem uma vida até certo ponto confortável, um pouco mais confortável do que a maioria das crianças brasileiras. Teteu, meu parceiro. Teteu, porque agora eu sou parça do Matheus Carriere, em Chupa Mundo. Vamos nos encontrar pessoalmente. Foi de coração, cara. Olha, eu vou ser bem sincero com você agora, tá? Nesse período aí, principalmente pós-Fazenda, um monte de gente quer fazer live, quer fazer entrevista, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Aí, às vezes, você vai por educação, você não fala não, você fala, putz, o que eu tô falando com essa pessoa aqui, né? E, pô, papo com você, cara,
foi a melhor coisa que aconteceu desde que eu saí da Fazenda nesse quesito, sabe? Poxa, Matheus, que isso, cara. Não sei nem se vai ser o mais visto. Espero que seja muito visto, né? Muito ouvido. Merece, por tudo que você fez aqui hoje, merece muito. Mas, puta, foi muito legal, cara. Parabéns por esse conteúdo todo, né? Com esse tema tão bacana. E por você, enquanto pai, também tem propriedade para conduzi-lo, né? Então, foi de verdade muito legal. Quero muito te conhecer pessoalmente, porque, como eu falo, eu sou analógico, né? Eu acho legal a coisa virtual, digital, mas chega uma hora que eu quero conhecer, eu ver o olho no olho, te dar um abraço e ir no jogo do Palmeiras junto, né? Vibrar, se Deus quiser, com o título da Copa do Brasil. Então, se você vê essa possibilidade da gente se conhecer pessoalmente, eu de coração te falo, eu vou ficar muito feliz. Cara, eu quero agradecer demais as suas palavras e é óbvio, eu ia falar isso na despedida do programa, que você é um cara que eu fiquei com vontade de ser, sabe aquela coisa, puta, eu quero ser amigo desse cara, porque você agrega demais, e assim, nesse papo, desde que abriu a câmera aqui, que a gente começou a se falar, uma energia, você transmite uma energia muito boa, uma pessoa do bem, né, tanto que aqui em casa a gente assistiu a Fazenda, cara, e a nossa torcida era por você, não é demagogia que eu tô falando aqui, porque a gente olhava para você e via verdade, você é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, e com certeza a gente vai ver jogo do Palmeiras junto. Eu tenho outro podcast sobre o Palmeiras, a gente vai marcar alguma coisa para falar do jogo do Grêmio aí, vamos deixar no stand-by isso, que eu quero falar com você sobre o Palmeiras, vamos marcar. Antes de eu te liberar, Matheus, agora a gente chegou ao quadro final do programa, que é uma tradição aqui do Paternidade.doc e que tem emocionado muita gente porque representa um momento bem especial. Hora dela, a Cápsula do Tempo! Senta que lá vem a história. Senhor Carriere, agora você vai gravar uma mensagem para o teu filho, aliás, para os teus filhos e para a tua filha, para que eles possam ouvir no dia em que você não estiver mais aqui vivo nesse plano. Ai, cara. Você sabe, Matheus, que assim, depois da tua partida, ao longo da vida, eles, seus filhos, né, a sua filha, passarão ainda por muitos momentos de alegria, felicidade, euforia e também de medo, angústias, apuros, enfim. Pensando nisso, o que você gostaria de dizer naquele instante em que eles procurarem pelo teu colo, pelo teu ombro, tua orientação e não mais os tiverem fisicamente? Você pode gravar uma mensagem só para os três ou deixar uma mensagem para cada um deles, fica a teu critério. Matheus Roberto Carriere, a palavra é tua, em primeira pessoa. Se esqueça de tudo ao redor, valendo. Cara, isso é muito cruel. Eu não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir, porque eu já tô às lágrimas aqui só de pensar nessa possibilidade. Cruel isso, hein? Caramba, é bonito, mas só de pensar nessa possibilidade já dá um aperto no coração gigantesco. Mas vamos lá. Eu quero que, falando para os três, porque o amor é igual para os três, apesar de serem seres totalmente diferentes, mas o que eu sinto por eles é imenso em quantidades iguais, que eles fizeram da minha vida uma vida com sentido. Eles fizeram e fazem, né? Mas como a gente está pensando que eu não vou estar mais aqui, que eles fizeram da minha vida ter um sentido maior. Ser pai deles foi a minha grande missão aqui na Terra. Por mais que a gente tenha uma profissão, que a gente tenha um relacionamento. Então, ser pai deles foi a minha grande missão na Terra e eu só tenho a agradecer por eles terem me escolhido lá no plano espiritual para ser o pai deles, e espero que eles tenham
curtido esses anos que eles passaram ao meu lado. E então, filhos, muito obrigado por vocês terem feito da minha vida uma vida com sentido, só isso. Uma vida que tem algum sentido real, não um sentido efêmero, um sentido fútil. O resto não tem muita importância, diante da importância que é ter o privilégio de ter sido pai de vocês. É isso. Ai, que demais, cara, que demais. Esse quadro, ele derruba a gente. Eu sempre derruba, falo... cara, é sacanagem. Já não sei se eu gosto tanto de você assim, não. Retiro tudo que eu falei. Retiro tudo, não quero te conhecer mais, não. É surreal, né, Matheus? Pensar neles aqui sem a gente, nossa, cara. Não dá pra pensar. Nossa, é cruel, cara. Nossa, meu Deus do céu. Meus amigos, minhas amigas, agora sim chegamos ao final do episódio de hoje. Agradeço você que ficou com a gente até agora e espero que tenha gostado tanto quanto eu gostei. E se foi uma experiência rica, compartilhe o programa com a sua rede de contatos, porque eu vou ser muito grato de verdade. Afinal, é um trabalho árduo que eu faço sozinho, sem equipe, e como vocês puderam ver, tem um propósito muito genuíno e muito do bem. Matheus, meu amigo, obrigado de novo por aceitar o convite e por nos ensinar tanto nos dias de hoje. Foi muito generoso da sua parte compartilhar sua vasta experiência relacionada à paternidade. Beijo grande para você, para os seus filhos e para sua família, enfim, para todo mundo. Beijo, viu? Obrigado, Matheus. Mais uma vez eu que agradeço, né? Já falei que foi um privilégio bater esse papo com você, muito legal, toda essa tua iniciativa. Obrigado ao pessoal que escutou até aqui, né? Me manda para poder divulgar, para mandar para o Kaique, para eu mostrar para o Nico e para a Kiara, para mostrar para a mãe deles, para mostrar para as pessoas da minha família e para as pessoas que eu gosto, porque foi um papo muito legal, assim, com temas muito legais. Muito obrigado a você e a todo mundo que ouviu a gente. E só para fechar, palpite para Palmeiras e Grêmio, final da Copa do Brasil. Vamos lá, placar. Pode ser 0-0 o primeiro jogo e 1-0 Palmeiras no jogo da final. Palmeiras! Vem, tríplice coroa, vem! Se Deus quiser. Meu agradecimento especial também a vocês que ficaram até agora com a gente. Apertem o botão seguir aí do podcast da sua plataforma preferida para sempre ser lembrado primeiro sobre os novos episódios. E claro, quero mandar um abraço afetuoso aos primeiros membros da comunidade paternidade.doc que já estão contribuindo efetivamente e financeiramente com a sobrevivência do programa e desfrutando de recompensas maneiríssimas. Angélica Silva Quesec, Kleber Augusto do Nascimento, Cláudio Roberto Fonseca, Elizabeth Alves dos Santos, Emerson Nunes da Silva, Fernando de Carvalho Matos, Lúcia Aparecida Fonseca, Palmira Carlos da Silva Fonseca e muitos outros. Gratidão, viu, gente? Deus abençoe todos vocês. E você, ouvinte aí do outro lado, também quer ser membro da comunidade? Só acessar o apoia-se/podcast paternidade, apoia.se/podcast paternidade ou através do link que está aqui na descrição do episódio. E não se esqueçam que é importante também seguir lá o @Fernando Guiffer nas redes sociais, isso mesmo. Me siga lá para dar uma força, para fortalecer o trabalho, porque tem muito mais material relacionado à paternidade e a diversos outros temas cotidianos por lá. Artigos, vídeos, áudios, enfim. Valeu, gente, até a próxima. Fui! Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Guiffer.